Fala pessoal, estamos no ar com mais um episódio do Baldincast, dessa vez na nossa série especial de entrevistas aos candidatos do Quinto Constitucional. E hoje eu estou aqui com a doutora Ana Lúcia. Seja bem-vinda, doutora Ana Lúcia, ao nosso podcast. Obrigada. Vou pedir para que você se apresente para a nossa audiência em 3 minutos. Ok. Duda, bom dia a todos que estão ouvindo. É uma honra muito grande poder ocupar esse espaço para que a gente chegue onde os nossos pés não chegaram, porque é humanamente impossível, em tão pouco tempo de campanha, você visitar 9.600 votantes, colegas votantes. Então, a você que está me ouvindo, sinta-se abraçado, receba o meu carinho, me perdoe por não ter conseguido chegar ao seu escritório, mas, através desse espaço, eu vou tentar levar um pouco da história de doutora Ana Lúcia. Quem é a Ana Lúcia? A Ana Lúcia é uma advogada que veio do interior da Bahia, de Jequié, em busca da realização de um sonho de ser advogada. E, ao longo dos 40 anos de advocacia, eu construí uma trajetória com muita luta. Eu hoje vejo meus colegas, às vezes, reclamando, né, das dificuldades, mas eu digo sempre a eles o seguinte: dificuldade foi há 40 anos atrás. Você imagine, Duda, chegar num lugar que você não conhece ninguém, mulher, por si só, já tem os preconceitos, né, que hoje ainda existem. Você imagine isso há 40 anos atrás. Então, eu não tinha ninguém a não ser eu e Deus. Construí minha trajetória, batendo de porta em porta, conhecendo colegas, fazendo parcerias, desbravando esse mar de incertezas, de angústias, eu e Deus. Então, essa trajetória me trouxe uma força que nem eu sabia que eu tinha um potencial tão grande, porque você vir da Bahia para Sergipe em busca de um vestibular, eu sou da cidade de Jequié e lá não tínhamos faculdade, e me fiz ser vista na advocacia com ética, com respeito, com muito trabalho, com muita luta, e é desse jeito que eu me apresento, essa mulher que tenta ocupar um lugar na sociedade, que tenta ocupar um lugar hoje dentro de um tribunal. Nós temos, na história do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nunca houve uma mulher representando o Quinto Constitucional. E eu espero ser essa mulher que vai romper um sistema, que vai romper uma bolha e mostrar que nós somos capazes, nós temos voz, nós precisamos ser ouvidas. E o intelecto, ele não está no gênero, porque nós também somos capazes. Então, é essa trajetória da vida da doutora Ana Lúcia. Eu, inclusive, também, foi uma honra muito grande, eu compus o Quinto Constitucional junto ao TRE. O que significa isso? Eu fui juíza do TRE do Estado de Sergipe. Por 2 vezes, eu fui colocada na condição de representante da advocacia. E também fui do tribunal. Encerrou o tempo, doutora, mas acho que nossa audiência entendeu muito bem quem é doutora Ana Lúcia. Pelo menos eu entendi. Vamos lá. A gente está aqui hoje num formato um pouco diferente. São 4 perguntas fixas, certo? E eu vou começar com a nossa primeira pergunta. Olha só, produção, eu já estava esquecendo das coisas. Que é: o que significa para você representar a advocacia dentro do Tribunal de Justiça e como você pretende manter esse vínculo vivo no dia a dia da magistratura? Então, representar a advocacia é, sem sombra de dúvida, uma responsabilidade muito grande e uma honra também. Significa levar para a magistratura a voz da advocacia, a voz de quem vive e viveu o dia a dia da advocacia, com todas as lutas, com todos os desafios e com toda a esperança. Sem sombra de dúvida, depois de 40 anos de experiência, eu trago comigo um olhar de quem sempre esteve ao lado do cidadão, buscando justiça com fé, com empatia e com equilíbrio. Eu quero manter esse vínculo no judiciário, na magistratura, com diálogo, com escuta e com respeito. Porque eu acredito que o Quinto Constitucional é exatamente isso, essa ponte, o elo que liga o cidadão,
o advogado que está representando o cidadão ao judiciário, à magistratura. E o espaço onde a sensibilidade é o espaço onde a sensibilidade da advocacia se une à firmeza da magistratura e onde o servir ao próximo se aproxima verdadeiramente da missão que o Quinto Constitucional nos coloca. Essa representação, o elo do advogado à magistratura, né? Fazer com que a voz da advocacia seja ouvida. E o advogado é isso. O advogado traz a voz da sociedade, traz a voz do cidadão. E é com essa maturidade que eu conquistei, que eu adquiri ao longo dos 40 anos de advocacia, que eu pretendo levar à magistratura. Muito obrigada. Doutora, a senhora ainda tem tempo. Quer discorrer mais? Ou... Não, vamos aqui fazer um adendozinho que eu não tive condição de complementar. A experiência desses 40 anos de advocacia foi muito árdua, não foi fácil. Como eu disse, romper um sistema onde a mulher era muito discriminada não foi fácil. Eu fui a única mulher, Duda, de uma turma de 100 alunos a fazer direito do trabalho, porque naquele tempo era coisa para homem. Então, eu venho de um tempo onde a advocacia era na máquina, nós não tínhamos o Ctrl-C, Ctrl-V, nós não tínhamos a inteligência artificial, nós não tínhamos a internet nem sonhava em aparecer. Nesse período também, desses 40 anos, eu fui conselheira do Conselho Penitenciário do Estado de Sergipe, onde eu vivi o drama do cárcere, eu pude ver as dificuldades do sistema, e tudo isso se somou a uma experiência que eu trago comigo e quero levar para a magistratura. A experiência de ouvir, entendeu? De você se aproximar, humanizar a justiça. Perfeito, doutora. Posso passar para a segunda pergunta? Podemos. Vamos lá. As decisões judiciais, elas muitas vezes envolvem dilemas humanos e institucionais. Como você desenvolveu ao longo de sua carreira a capacidade de decidir com equilíbrio entre a razão jurídica e a sensibilidade humana? Então, nesses 40 anos de advocacia, eu aprendi que o direito ele vai muito além dos livros e das leis, né? De decisões, de jurisprudências. Cada processo, Duda, ele tem por trás uma história, um sentimento. E ao longo da minha trajetória, eu procurei sempre equilibrar a razão jurídica com a sensibilidade humana. Porque a justiça precisa ser firme, sim, mas também precisa ser justa com o coração. Por trás de cada processo existem vidas. E a gente precisa ter esse olhar, o olhar humano, olhar que por trás daquele pedido, por trás daquela defesa, existem vidas que precisam ser ouvidas, que precisam ser a decisão ela precisa ser humanizada. E eu creio que é Deus quem nos dá esse discernimento. O de julgar com sabedoria e de compaixão. É preciso a gente colocar no papel um pouco da sensibilidade humana para que essas decisões sejam mais justas. É isso aí. Perfeito. Doutora, também tem mais tempo. Se dá para satisfeita com a resposta? Sim, sim. Perfeito. Vou passar para a nossa terceira pergunta, certo? Muitos advogados, eles sentem que o judiciário está distante de uma realidade prática da advocacia. Cite uma experiência que o ajudou a compreender essas dificuldades e o que é que pode ser feito do tribunal para reduzir essa distância. Então, eu tenho caminhado pela capital, pelos interiores, e essa verdadeiramente tem sido digamos assim, a temática de todos os colegas, essa dificuldade, essa distância, né, da advocacia com o judiciário. E eu entendo muito bem, porque eu vivi isso durante 40 anos, sentindo na pele as dificuldades, as esperanças e os desafios do dia a dia forense. Por isso, eu acredito que é preciso aproximar o tribunal da advocacia com diálogo, com escuta, com sensibilidade. Quando o judiciário se abre para ouvir o advogado, a justiça se torna mais humana.
né? E quando ela se torna mais humana, ela se torna mais eficaz. Eu creio que esse é o segmento. E é assim que eu pretendo atuar. Com fé em Deus, em primeiro lugar, aproximando, unindo e servindo com equilíbrio. Porque a gente precisa construir uma justiça mais acolhedora, uma justiça mais sensível e mais próxima de todos. Eu sempre digo assim, sabe? A advocacia, ela não se limita a papéis, ela não se limita a documentos, ela não se limita a leis, a jurisprudência. Ela vai muito além disso tudo. Porque por trás de cada processo existem vidas. E a gente precisa olhar com esse olhar. Porque existe uma decisão, ela pode levar a sua vida para frente ou, de repente, também colocar você em um abismo. Nem todo mundo está preparado para receber um não da justiça, porque quando você busca a justiça, você busca com o olhar de que você tem direito. E, em cima desse direito que você acha que tem, você vai trabalhar a tese para defender aquele problema do cliente. Então, é preciso... É de suma importância a gente ter esse olhar voltado para humanizar a justiça. E essa é a grande responsabilidade do Quinto Constitucional, aproximar o judiciário da sociedade, para que a justiça possa enxergar o ser humano que está por trás de cada causa. Perfeito, doutora. Posso passar para a nossa próxima pergunta? Não é isso? Pode, sim. Essa quarta pergunta, ela é um pouco institucional da Balde, para nossa audiência já sabe, mas para explicar, a Balde ela é uma escola de gestão de advocacia. A gente fala sobre controladoria jurídica, assistam nossos episódios. Controladoria jurídica, educação financeira, sobre gestão de forma geral. E a gestão de um escritório, ela exige planejamento, liderança, responsabilidade. Quais aprendizados de gestão você levaria da advocacia para o exercício no cargo do tribunal? Então, vejamos, hoje nós temos todo um leque, né, da questão de gestão. Há 40 anos atrás, nós não tínhamos isso. A gente aprendia justamente na vivência do dia a dia. E na vivência do dia a dia, como eu falei, sempre foi eu e Deus. Eu não sou daqui de Aracaju. Eu vim para Aracaju com 16 anos de idade, para desbravar um horizonte que eu nem conhecia, não tinha nem ideia de como seria. Mas Deus sempre esteve do meu lado, Deus sempre me guiou e aprendi a gestão de um escritório na prática. Não tinha teoria, não tinha livro, não tinha, né, o Google para nos direcionar. Foi exatamente na vivência do dia a dia. E nessa gestão, eu aprendi muito sobre liderança e principalmente sobre pessoas. Aprendi a ouvir, aprendi a decidir com responsabilidade e a buscar o equilíbrio entre firmeza e sensibilidade. No tribunal, eu quero levar essa mesma visão que eu aprendi lá atrás e ao longo desses anos eu venho aprimorando, porque a tecnologia está aí e a gente precisa estar se reciclando, né? Aprendendo com essa nova visão global. Então, eu pretendo levar essa visão de uma gestão humana, participativa e comprometida com resultados. Porque administrar também é servir. Né? Você, para gerir um escritório, você precisa aprender a lidar com pessoas. Existem pessoas que trabalham para você e você precisa conhecer um pouco disso tudo e fazer essa gestão. Então, eu tenho uma vivência prática, não é teoria, é prática, de 40 anos de gestão. Hoje, meu escritório conta com 10 advogados. Então, são 10 cabeças pensando diferente, são 10 pessoas que agem diferentes uma da outra. E eu tenho que ter essa sensibilidade, esse traquejo de lidar com todos. E, graças a Deus, eu me dou muito bem com todos os advogados. Ou seja, o aprender a convivência com o diferente. Nem todo mundo pensa igual a mim, nem todo mundo age igual a mim. Então,
essa vivência me trouxe essa maturidade. E é com esse olhar, com essa maturidade desses 40 anos de gestão de escritório que eu pretendo levar ao tribunal. É servir com justiça, com diálogo e, principalmente, com fé em Deus. É o que faz toda a diferença. Eu, recentemente, tive com os colegas e ali a gente conversando, um dizia, olha, eu falei alguma coisa sobre você, disse, aquele assim, aquele assado. Eu digo, e o que foi que falaram de doutora Ana Lúcia? E ele me disse, doutora Ana Lúcia, a senhora é conhecida como aquela que só fala de Deus. Eu digo, que bom que eu coloco Deus em tudo, porque sem Ele nós não somos nada. E foi Ele, Duda, quem me trouxe até Aracaju e que me colocou neste lugar que eu tenho hoje, que eu digo que não é nada, mas para mim é tudo, porque só sabe eu e Deus como foi construir toda essa trajetória como mulher. Então, na advocacia, nos colegas que estão participando desse pleito, eu sou a mais antiga. O que significa isso? Significa uma pessoa que hoje eu tenho 63 anos de idade, com muito orgulho, falo com muita propriedade, porque só sabe eu e Deus o que eu vivi esses 40 anos aqui da advocacia. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que doutora Ana, forçosamente, daqui a pouquinho, terá que levantar da cadeira e desocupar. O que significa isso? Oxigenação. É importante olhar que a gestão, ela se dá com pessoas que pensam diferente. Então, se você coloca um candidato novo, um candidato que tem de idade novo, ele vai engessar. Ele não vai dar a oportunidade de oxigenação. E doutora Ana Lúcia, da turma toda, é a mais antiga. Significa que daqui a pouquinho vai haver uma nova eleição, a cadeira vai ser desocupada e a pessoa, um outro colega, uma outra mulher, quem sabe, possa vir a ocupar essa vaga. Porque eu digo sempre que a vaga não é da pessoa. A vaga não é de doutora Ana Lúcia, a vaga é da advocacia. E ninguém melhor para saber os anseios da advocacia do que quem viveu e quem vive há 40 anos exercitando a advocacia. Perfeito, doutora. Muito obrigada pela resposta. Agora a gente vai para a pergunta sorteio, certo? Na verdade, é um tema sorteado e vem uma pergunta desse tema. Vamos lá, produção. 5. Prerrogativas e liberdade profissional do advogado. Pergunta tá aí na tela? Obrigada. Na sua visão, quais são os maiores desafios atuais para o exercício livre da advocacia? Livre e digno, perdão, da advocacia, e como o tribunal pode contribuir para superá-los? Então, eu trago, inclusive, nas minhas propostas, né? Eu trago eu trago um elenco de decisões que eu acho que é importante para a gente aprimorar o tribunal. A primeira delas é a prioridade nos pagamentos dos honorários de sucumbência, na questão da gestão dos advogados dativo. Trago também a criação de um canal de acolhimento e denúncias à mulher advogada, vítima de assédio moral ou sexual no âmbito da justiça. Trago também o acesso sem barreiras ao gabinete, porque hoje nós já temos, inclusive, na Justiça Federal, esse tipo de segmento. Isso vai aprimorar mais a questão do judiciário, porque o Tribunal de Justiça, ele não tem esse canal, ainda não foi criado esse canal. Também eu penso em criar um balcão virtual para facilitar a comunicação. A criação de um link que vai direcionar o advogado ao gabinete. Então, são estratégias, são propostas que a gente pensa, né, digamos assim, em aproximar
o advogado em aprimorar o Tribunal de Justiça, seguindo essas implementações dessas propostas, né? Porque eu vejo que há ainda uma dificuldade muito grande. E trazendo essas propostas, eu creio que a gente possa avançar nesse diálogo e melhorar o atendimento para a advocacia. Perfeito, doutora. Encerrou? Eu peço até desculpa, Fique tranquila. porque eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade com câmara, às vezes trava um pouco, mas o que eu posso dizer para você? Doutora Ana viveu 40 anos dentro do judiciário e eu creio que eu sei exatamente quais são os anseios da nossa classe, quais são os anseios do advogado e o que eu posso fazer para implementar essa melhoria desse acesso do advogado ao judiciário. Valorizar a nossa profissão, isso é essencial. A questão dos honorários, nós temos honorários hoje, meu Deus, eu tive recentemente uma decisão que eu tive os honorários de sucumbência de R$100. Eu acho que isso chega até a ser humilhante para nós advogados, porque nós trabalhamos no processo, às vezes, quando é muito rápido, um ano no processo e você receber uma sucumbência de R$100, você sendo vitorioso de uma causa. Então, eu pretendo melhorar isso. Eu quero fazer valer pela advocacia inclusive os meus anseios, as minhas dificuldades. E é com esse olhar, com essa vontade que eu pretendo fazer com que a advocacia seja ouvida, seja escutada, seja respeitada e, acima de tudo, que a gente possa aprimorar esse respeito à advocacia sergipana. Perfeito, doutora. Encerramos? Posso falar mais alguma coisinha ainda? Tem um minuto. Então, você, advogado, que está me escutando, advogada, colegas do interior, da capital, doutora Ana Lúcia é a voz da mulher que precisa ser ouvida, é a voz da mulher que luta para que a gente possa ser escutada. E eu quero pedir a você, me dê essa oportunidade, porque eu tenho certeza que vocês não irão se decepcionar, porque eu conheço. Como eu disse, a vaga não é da Ana Lúcia, a vaga é da advocacia. E ninguém melhor para viver, para falar pela advocacia, ser a voz da advocacia, do que uma pessoa que milita dentro da advocacia há 40 anos. E para não esquecer, dia 19, vote 20. Quero também lembrar rapidinho aqui que você pode votar até 6 nomes. Não necessariamente você precisa preencher uma lista de 6 e também você não precisa votar só em uma pessoa. Você pode escolher 3 mulheres, 3 homens. O voto é livre, a escolha é livre. Pronto, doutora. Agora sim encerramos. Muito obrigada pela presença, em nome da Balde. A gente agradece. Eu que agradeço. Eu que agradeço e peço desculpa por alguma coisa, mas é um momento, né, diante de câmara, mas é isso aí. Que Deus nos abençoe, que seja feita a vontade de Deus, que sente naquela cadeira quem Deus determinar. Amém. Muito obrigada. Amém. Produção, vamos ver se eu lembro de tudo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e abra a discussão no comentário. Tchau, tchau. Até o próximo.